E aí galera, beleza? Eu acabei de assistir ao vídeo do Felca, onde ele expõe uma situação grave, né? E comenta a respeito disso, do que é esse negócio de criança agir como adulto, de criança ir pra internet, fazer coisa que não se deve, né? E pai, mãe e responsável não olhar por essas crianças e, em alguns casos, até incentivar a essa porcaria toda, né? Então é um assunto muito sério, muito delicado de comentar. Até pra gente que se indigna disso existir, é muito complicado a gente comentar sobre isso, mas eu preciso falar de alguns pontos, e o primeiro ponto que eu quero falar a respeito disso é do funk. Eu nunca escondi pra ninguém que eu tenho nojo desse estilo musical, e a primeira vez que eu senti algo estranho a respeito disso foi quando, na época, ele deixou de ser um estilo proibidão, que não se tocava em qualquer lugar. Quando eu era criança, quem tem ali por volta dos 30, quase 30 ou um pouco mais, se recorda que o termo era funk proibidão e que não se tocava em qualquer lugar. Justamente por isso era proibidão. Não era tão aceito como era. Como é hoje. E o momento que eu comecei a tomar nojo disso foi quando eu comecei a ver crianças de 10, 8, 5 anos expostas a rodas onde isso toca, lugares onde eu não gosto nem de chamar isso de música. Não gosto nem de chamar isso de música. Crianças expostas a lugares onde isso está tocando, e elas estão ali rebolando, dançando aquilo, e os próprios pais olhando e falando, olha que bonitinho, que gracinha. E eu era um dos que falava, ó, não tem nada de bonito nisso. Não tem nada de bonitinho nisso. E eu sempre ouvia, mas é só uma criança. É só uma criança. Tá tudo bem. Não, tá tudo bem. O problema é que esse ambiente onde toca essa música, onde adolescente começa a ser sexualizado, aí vem uso de droga, vem... E a gente sabe, todo aqueles ambientes que tem droga, tem sexualização de adolescente, criança, tráfico e tudo mais, isso daí, isso daí é uma sequência. Começa assim, a criança é pequenininha, todo mundo achando bonitinha ela dançando funk, aí começa, aí... Eu não tô com papo, eu não quero parecer que eu tô com aquele papo de gente porque a maconha é a porta de entrada para todas as drogas, aquele papo antigo, não é por esse caminho que eu tô querendo ir. Só que é mais ou menos isso. Existe uma sequência ali, até chegar ao ponto de menina de 15, 16 anos engravidar, né? Muitas que não sabem nem quem é o pai. Coisas absurdas que acontecem por aí. E realmente acontece. Mas eu falei pra todo mundo em volta de mim, sabe? Falei muito. Isso eu falava, eu tinha 15 anos. 15 anos, eu vou fazer 30. Que foi na época que começou a... Não, você tem que aceitar. Você tem que aceitar que o funk, ele é cultura, ele é um estilo musical como qualquer outro, sabe? Aí queriam comparar com o samba, porque o samba, em uma época, ele foi criminalizado, tá? Então, eu falava, as pessoas não aceitavam eu falar isso. Queriam, porque queriam dizer que é só música, que tá tudo bem. Beleza, né? Eu acho que isso daí é um ponto. Eu acho sim que essa porcaria desse funk, ele é um ponto para as coisas chegarem aonde chegou hoje. A respeito disso tudo, de criança tá fazendo coisa que não é de criança fazer, de criança tá na internet. Criança não tem que estar na internet. O ideal é que até os 16 anos, Instagram, Twitter, TikTok, Kawaii, até os 16 anos, deviam estar longe. Mas isso nunca vai acontecer. Não adianta eu chegar aqui e falar assim, olha, tem que ter uma lei pra criança, pros pais não deixar a criança até os 16 anos não deixar as crianças usar rede social, passar longe de internet. Não adianta eu falar isso aqui, porque isso é utópico, isso é uma utopia.
Isso pode fazer lei, pode fazer o que for, pode tentar punir, porque isso daí não vai adiantar. Entrou na cultura, tá? Então, entrou. Dancinha de TikTok, essas coisas tudo, entrou na cultura. Sendo ruim ou bom, entrou na cultura. Porque quando a gente fala de cultura, não quer dizer que é bom, tá? Porque muita gente usa desse argumento de cultura, né? Ah, porque tem que aceitar porque é cultura. Não é porque é cultura que é bom. Começa por aí, tá? Tem um monte de coisa na história da humanidade que foi cultura e que hoje, no século XXI, 2025, entrou-se em um consenso de que não é algo legal. Várias e várias coisas na história da humanidade aconteceram e eram cultura e hoje, na nossa época, a maioria das pessoas entendem que não é algo legal. Então esse negócio de cultura não é desculpa, não é argumento pra porcaria nenhuma. Quando vem alguém te falar, você tem que respeitar porque é cultura. Não, tá no país dos outros, beleza. Mas no seu, você pode questionar sim, você pode... Quer dizer, você pode questionar até o dos outros, você só não pode ir lá e meter o dedo na cara de ninguém, né? E em outro país e tudo mais. Mas aqui, você pode questionar sim e mostrar sua indignação a respeito de algo que você não tá achando legal. E não tem nada de legal em nada disso que tá acontecendo. Criança em rede social fazendo o que quer. E o mais absurdo, né? Quando pais se aproveitam disso. Nossa, eu fico até com vergonha de comentar sobre as coisas que eu acabei de assistir ali, né? Sobre meio que um documentário que o Felca fez, né? Meio que um dossiê mesmo, assim, a respeito disso. E é pesado, eu fico envergonhado de falar, sabe? De uma mãe criar um perfil para a filha menor de idade vender conteúdo. Então, assim, nossa, eu fico envergonhado de falar. Só de mencionar isso, eu tô com vergonha agora. Juro pra você, eu tô com vergonha de ter que falar isso. Só que tem que ser falado. Eu podia ver isso e deixar passar. Já que um dos grandes influenciadores do país fez. Então eu acho que ele teve coragem, ele tá correndo um risco grande, tá? A verdade é essa, daqui pra frente. O Felca ele tá correndo perigo, tá? Ele precisa de um apoio, precisa de uma rede de apoio das autoridades, seja de quem for, para que apoie ele nisso daí. E se eu tiver que dar um conselho para quem é pai, para quem é mãe, eu acho que a primeira coisa que tem que ser pensada é que você precisa blindar os seus filhos. Você precisa blindar os seus filhos. Você tem um filho pequeno, uma criança, não deixa seu filho com um vizinho, sabe? Não deixa seu filho com gente que você não tem total confiança, tá? E, às vezes, você pode ter confiança até de uma pessoa que é de fora, mais do que de uma pessoa que é da sua família. Então eu acho que isso não influencia muito. A questão é aquela pessoa que você tem total confiança. E olha que, no mundo que a gente vive, é complicado ter total confiança em alguém. Mas, toma cuidado com os seus filhos. E aí eu vou entrar num assunto que eu sempre falo aqui, tá? Eu não tenho capacidade de ter um filho. Quando eu falo a respeito de filhos, é porque eu não tenho capacidade, eu não tenho estômago para aturar, saber que um filho meu, uma filha minha, vai estar na mão de vagabundo, de marginal, de bandido, que tem em tudo quanto é lado, querendo se aproveitar da inocência de um adolescente, de uma criança, de alguma forma. Eu não tenho estômago para isso. E eu não sei o que eu faria. Na verdade, eu sei exatamente o que eu faria, tá? Se eu... Nossa, Deus me livre, pegasse um filho, uma filha minha, numa condição de exploração, de exposição, de sendo aproveitado de alguma dessas formas. Por esse bando de canalha e vagabundo que tem nesse mundo. Bando de canalha e vagabundo. E o pior, se eu tivesse numa condição de que meu próprio filho ou filha, ele quisesse viver essa vida, tá? Quisesse viver essa vida. Como uma adolescente, por exemplo, que escolhe virar as costas para os seus próprios pais, para sua própria família,
pra tá na mão de um marginal, de um bandido, de um nóia, sabe? Igual acontece demais. Chega na fase de adolescência ali, que alguns pensam que todo mundo do lado de fora da casa dele é mais importante do que a própria família. Eu nunca entendi isso. Eu fui adolescente, eu tenho 29 anos, vou fazer 30, mas eu não nasci ontem. Eu não nasci com essa idade. Eu fui adolescente e eu jamais dei mais ouvido para uma pessoa de fora do que de dentro da minha família, minha mãe. Nunca, jamais. Jamais eu fiz isso. Jamais, 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 jamais passou pela minha cabeça. Então é por isso que eu não consigo entender essa atitude. Não consigo entender a atitude de um adolescente que ele entra num momento da vida dele que ele acha que todo mundo de fora é mais importante do que a própria família dele. Todo mundo gosta mais do que ele. O famoso rebelde sem causa, né? O famoso rebelde. Acha que amiguinho, que namoradinho, que gente que conheceu na rua, que todo mundo é mais importante, é mais legal, é mais da hora, é mais tudo do que o pai, a mãe, os irmãos, os tios, os avós, sabe? Isso nunca entrou na minha cabeça. Nossa, eu ia sofrer demais em ser um pai de uma criatura dessa. Eu ia sofrer demais da conta. Mas eu não sei se eu ia aguentar. Eu juro pra você. Juro pra você, eu tô sendo muito honesto nisso daqui que eu tô falando. Eu não sei se eu ia aguentar criar um filho pra ele me olhar com um olhar de desprezo, como muitos fazem. Olha pros pais com olhar de desprezo e confia em qualquer desgraçado que ele conhece na rua, porque acha que é muito sofrido. Nossa, meu pai é muito ruim pra mim, minha mãe é muito malvada. Nossa, ninguém me entende. Ninguém me entende. É uma fase que eu não consigo entender, realmente. Eu não passei por isso. E pode quem duvidar pode perguntar pra minha mãe se eu dei algum trabalho pra ela nesse sentido aí. Eu não tenho medo nenhum de falar isso, que eu não tive, eu não passei por essa fase. Eu acho que eu fui criança e pulei, sabe? Pulei, já virei adulto direto. Nunca levei problema pra ninguém, nunca levei um problema pra dentro de casa. Nunca, ninguém da minha família teve que sair na rua pra resolver um BO meu. Nunca, nunca, nada. Ninguém teve que me defender de algo que aconteceu na rua, de alguma briga, de alguma... Nada, absolutamente... Sabe o que é nada? Nada. Nunca... Minha mãe nunca foi chamada na escola por alguma coisa, apesar de eu não estudar, de eu ser reprovado. Comportamento, nunca, nunca, nunca. Então é por isso que eu não entendo. Nunca vou conseguir entender. Porque eu sou assim, tá? Eu sou assim e é uma característica minha. Então eu não quero passar por isso. Eu não quero passar por isso e eu falo muito a respeito de filhos, do porquê eu não quero, e essa é mais uma oportunidade de eu mostrar e dizer a respeito disso, que não é pra mim. Não é a minha missão. Eu não sei se vocês acreditam nesse negócio de missão. Ah, minha missão de vida é ser pai. Eu quero formar um cidadão. A minha não é, não. A minha não é. Eu não vejo isso como uma missão de vida pra mim. Esse sou eu, tá? Seja o que você quiser ser, pense o que você quiser pensar. A minha missão não é essa. Não tenho isso como missão de vida. Eu acho que o mundo ele tá podre, é uma era onde o mundo ele é muito corrompido, é só desgraça. Isso aqui tá condenado, esse mundo aqui ele tá condenado à desgraça. Então, já que o assunto é seus filhos, a sua criança, seu adolescente, você olhe muito por ele, olhe o que ele tá fazendo na internet, nas redes sociais, olhe o que ele tá fazendo na escola, olhe e proteja. Se você ama a sua criança, o seu adolescente, proteja e faça o que você puder. Já que você entrou nessa de ter um filho, então olhe por ele, faça o que você puder fazer, porque você tem a responsabilidade de fazer e cuidar e olhar para que nada de mal aconteça com ele, tá? Você tem essa responsabilidade. Colocou aqui nesse mundo, já era, meu filho. Você tem a obrigação de dar do bom e do melhor mesmo, de encaminhar, de pagar a escola, pagar a faculdade, pagar curso, fazer, sabe, ter uma boa profissão, educar, virar um bom cidadão. Já era. Você fez, regaça a manga e você tem a obrigação de botar o seu foco de vida
pra formar essa pessoa aí, tá? Então, o vídeo é esse. Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. E a mensagem que eu tenho pra passar é que tem que ter muita coragem hoje pra ser um pai, pra ser uma mãe, pra estar nessa missão aí de formar um cidadão. Isso não é pra mim. Definitivamente, isso não é pra mim.